Olá, eu sou a doutora Lisiaia de Jesus, eu trabalho no Hospital Federal de Servidores do Estado e na Universidade Federal Fluminense. Sou titular da Sociedade Brasileira de Cirurgia Pediátrica. Nós hoje vamos falar de uma doença chamada torção de testículo que afeta principalmente a população de adolescentes, mas também a população de crianças e que é muito séria porque depende de um atendimento rápido sob pena da criança doente perder o testículo afetado. Essa doença não é uma doença extremamente comum, mas também não é uma doença rara. E é a causa principal, tanto pela incidência, frequência que acontece, quanto pelo fato de depender de um tratamento rápido para não ter consequências graves, que é a torção de testículo. Nós precisamos conscientizar muito claramente as pessoas que em qualquer criança e adolescente que apresente uma dor muito intensa e muito aguda e muito súbita na região do testículo, a torção de testículo é uma possibilidade séria e tem que ser considerada e atendida rápido. Em outras palavras, qualquer criança ou adolescente que apresente uma dor súbita e muito intensa na região do testículo tem que ser levada imediatamente para ser examinada por um médico em condições de emergência. Vou repetir, imediatamente. Imediatamente não é no fim da tarde ou quando alguém puder chegar para levar ou amanhã de manhã porque está tarde. Imediatamente é imediatamente mesmo. Porque o testículo que é atacado por esse tipo de condição só tem condição de ser recuperado quando a criança for tratada, e ser tratada é ser operada, até 6 horas a partir do momento em que a dor começa. Bem, uma outra questão que precisa ficar muito clara é que não existe nenhum exame complementar, nenhum método de imagem, nenhuma radiografia, ressonância magnética, nada que tenha o poder de fazer o diagnóstico com certeza dessa doença. Então, é um diagnóstico que deve ser feito pelo médico e não precisa e nem deve depender de exames complementares. Novamente, falando de outra maneira, numa criança ou adolescente que tenha uma suspeita de torção de testículo, o atendimento tem que ser imediato e o tratamento, que é cirúrgico, deve ser feito toda vez que existe uma suspeita forte, independentemente de você comprovar, através de exames, que a suspeita esteja correta. É muito melhor para a criança ter uma cirurgia que eventualmente chegue à conclusão de que o que está acontecendo é outra coisa e não uma torção de testículo, do que a possibilidade de se perder tempo e, no caso de uma torção de testículo, o testículo da criança se tornar irrecuperável. Uma outra coisa que as pessoas precisam conhecer com muita clareza é que a doença é causada por um problema anatômico na fixação do testículo no lugar dele. Isso quer dizer que, frequentemente, ou na maioria, esse defeito é dos dois lados. Então, quando uma criança tem uma torção de um testículo, o outro testículo também precisa ser fixado. Ou imediatamente, na mesma cirurgia que cuida da doença aguda, ou posteriormente, quando por algum motivo a doença aguda não foi imediatamente tratada ou o outro lado não pode ser tratado. Porque nas crianças em que não aconteça essa proteção para o outro testículo, existe uma chance de acontecer uma torção também no outro testículo em mais ou menos metade dos casos. Isso é um número alto. E se algum paciente tiver a má sorte de ter uma torção de um lado em que o testículo seja perdido e depois uma torção do outro em que o testículo também seja perdido, nós vamos estar frente a uma situação muito desagradável, muito triste. Então, a torção de testículo é uma doença extremamente séria, porque, ainda que não arrisque a vida, arrisca seriamente a integridade física do paciente, e isso num tempo muito curto. E a nossa mensagem aqui é, repetindo, toda vez que uma criança ou adolescente apresentar uma dor testicular ou uma dor nesta região que comece subitamente e seja intensa, ela precisa de um atendimento rápido, imperativamente,
e de uma cirurgia feita em pouco tempo. Este pouco tempo é algo próximo de 6 horas a partir do início do quadro clínico. Muito obrigada, essa é a nossa mensagem de hoje.